Então eu pensei, peraí, agora só resta ele. Eu estou aqui na Igreja de Canaã, entrevistando mais uma pessoa, e hoje o pastor Edilei, que vai contar para a gente o testemunho dele, o processo de conversão, até ele estar onde está hoje como pastor aqui na Igreja de Canaã. Muito bem, Damiana, muito bem, todos os amigos ouvintes ou que está assistindo essa entrevista. Bem, a minha vida, antes de ser o que eu sou hoje, ela foi marcada por muitas tragédias. Muitas tragédias. Aos 9 anos de idade, sou filho de pai separado, meu pai separou da minha mãe, foi viver com outra mulher, e em decorrência disso, eu mais os meus irmãos, são 9 irmãos, e tivemos que lutar muito para sobreviver, mas nesses muita gente conheceu vícios, conheceu o mundo das drogas, conheceu o mundo do alcoolismo, eu conheci o mundo das drogas, da maconha. Naquela época, há uns 12 anos atrás, ainda não tinha surgido esse fenômeno da destruição que é o crack, mas eu conhecia a maconha, eu conhecia até a cocaína. Eu também, como vivia na rua, vivia mais na rua do que em casa, em decorrência da destruição da minha família, que também tinha brigas dentro de casa, discussão um com o outro, um irmão com o outro, um debatia com o outro, havia agressão, havia violência. Então não tinha aquele prazer de ficar dentro daquela casa. Então, ficando na rua, eu conheci então as drogas, e também cheguei a um momento da minha vida, eu cheguei preso, né, na FEBEM do Horto, quando eu tinha 12 para 13 anos eu fui preso. E depois me soltaram, mas mesmo assim continuei naquela vida errada, na bebida, nas drogas, no mundo da prostituição. Aos 14, 16 anos, até cheguei a ir a algumas igrejas evangélicas, mas como não queria ter compromisso com Deus, como não queria ter uma vida séria com Deus, não conseguia me firmar. Voltei para o mundo, comecei a beber, e aos 20 anos de idade, já no fundo do poço, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer da vida, vendo muitos amigos morrer no tráfico, vendo muitos amigos morrer no crime. Então eu pensei, peraí, agora só resta ele. Se eu continuar no mesmo caminho que os meus amigos estão indo, eu vou terminar como eles terminaram, uns na cadeia, outros sendo assassinados. Então foi aí que então eu cheguei até a Igreja Universal aos 20 anos de idade. De repente você que está assistindo ou até mesmo ouvindo essa entrevista, você é uma pessoa que foi induzida, está sendo induzida. Você criou em você uma curiosidade ou um desejo porque alguém chegou perto de você e falou, olha, é bacana, é maneiro, a coisa dá uma viagem legal. Aí você, induzida pelaquela pessoa, você fez, mesmo sabendo que isso poderia te trazer uma consequência, como tem trazido com muitas pessoas a morte, o vício, né? Então foi o que aconteceu comigo. Então, resumindo, cheguei na igreja com depressão, angústia, perturbação, na miséria, doente, cheio de doença. Embora tomava medicamento, eu ia ao médico, mas as doenças não se curavam. Frequentei a bruxaria, cheguei a frequentar a bruxaria, cheguei até mesmo a fazer alguns rituais que me ensinaram lá para tentar mudar de vida, para abrir portas de emprego, mas foi aí que a minha vida conheceu um fundo de poço maior. Então nesse fundo de poço maior é que eu cheguei na igreja e comecei o meu primeiro passo nas correntes de libertação. Naquela época, a sexta-feira era a maior corrente de libertação da Igreja Universal. Então foi nessa corrente que eu comecei. Primeiro eu me libertei dos vícios. Eu tomei uma atitude bem radical, porque quando eu cheguei na igreja, cheguei numa virada de ano e o pastor estava falando da proposta do batismo nas águas, e eu pensei 2 vezes. Eu falei, agora é tudo nada. Se o pastor está dizendo que é dessa forma que a minha vida vai mudar,
Então eu não vou duvidar, eu creio no que ele está falando. E naquele mesmo dia, durante o dia, eu era uma pessoa, durante o dia eu era um jovem, havia bebido, ingerido bebida, fumado, mas à noite, no decorrer daquela reunião, que era uma reunião especial da virada de ano, então eu pensei comigo assim, peraí, eu já passei a virada de ano em casas noturnas, eu já passei a virada de ano nas ruas, eu já passei bêbado, embriagado, drogado. Então hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou passar a virada de ano na presença de Deus, na igreja. E foi aí que eu fui, e faltando, era cerca de 10h30, 10h40, o pastor começou uma pregação falando acerca do batismo nas águas. E nisso ele fez a proposta, o apelo, falou, olha, você que está aí e está com uma vida toda destruída, se você entregar a sua vida para Jesus hoje, ele vai começar a mudar a sua vida. Ele vai começar a ter um processo de mudança da sua vida. E você será uma pessoa em paz, era a coisa que eu mais queria. Você será uma pessoa feliz, era o que eu mais queria. Você, as portas que estão fechadas para você, vai se abrir. Quer dizer, toda a proposta de vida que eu queria, eu ouvi naquela pregação. Eu ouvi naquela pregação, quer dizer, peraí, então, eu já tinha feito de tudo, batido em tantas portas, então eu me entreguei. Naquele dia me batizei nas águas, e no domingo, quando eu levantei pela manhã, veio as mesmas vontades, veio as vontades de fumar, veio as vontades de beber, veio as vontades de sair com os amigos, mas havia dentro de mim uma consciência, falando, olha, peraí, a partir de hoje eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu tenho que ir em frente, eu não posso voltar atrás. Buscando em oração, buscando na leitura da Bíblia, não faltando nas reuniões principais que era daquele objetivo de ter um encontro com Deus. Um dia eu havia trabalhado muito, mas muito mesmo, no sábado, estava arrebentado, cansado, e no domingo pela manhã meu primo costumava me chamar todo dia de manhã para a gente ir para a igreja. A gente levantava às 5h30. Então ele naquele dia me chamou e eu estava arrebentado, quebrado, de tanto trabalhar no sábado. Poxa, eu levantei aquele dia indignado, falei, meu Deus, poxa, peraí, olha do jeito que eu estou indo para a igreja te buscar, hoje tem que ter um encontro com o Senhor, porque eu já não aguento mais. Poxa, o Senhor sabe que eu não nego a minha carne, eu não nego de sacrificar a minha vontade para poder ter um encontro com o Senhor, como aquele dia eu neguei a minha vontade era descansar de tanto trabalho, a minha vontade era ficar na cama ali até mais tarde, descansando, mas eu neguei a minha própria vontade, e fui falando com Deus aquele dia, até chateado, porque eu estava muito cansado. Mas naquele dia eu provei para Deus que Ele estava acima de tudo, até acima do meu cansaço, do meu desgaste físico. Então eu provei para Deus que Ele era o primeiro na minha vida. E daquele dia, não passou. 7h30 da manhã, na hora da busca do Espírito Santo, na reunião de manhã, o pastor mandou colocar a mão no coração, como sempre a gente faz, e ali começa então o ritual de busca do Espírito Santo. Então aquele dia eu tive um encontro com Deus, e depois daquele dia, eu tracei uma meta, falei, bom, agora eu já tenho combustível, eu já tenho a razão de fazer a obra de Deus, agora eu quero ser obreiro, e me tornei candidato a obreiro, alguns meses de candidato a obreiro. E o pastor viu a minha dedicação, viu a minha atitude, viu a minha fé e me colocou como obreiro da igreja. Ainda não havia chegado ao meu objetivo principal, que era ser um pastor. Continuei lutando, fazendo um núcleo de oração, cuidando das pessoas, cuidando do trabalho, da obra de Deus. E quando eu estava com 9 meses de obreiro, o pastor me perguntou, rapaz, você está certo? Você quer isso mesmo? Eu falei, pastor, eu estou vivendo para isso, eu me entreguei para isso. E então ele falou, vai conversar com o bispo, e após essa conversa vai ser decidido se você tem chamado ou não para essa obra. Eu fui, não teve muita conversa com o bispo, ele já viu a firmeza das minhas palavras, já viu a minha convicção, a minha certeza, e falou, amanhã você pega a sua roupa, pega a sua mala, pega tudo que você tem. Aí eu peguei uma bolsa só, umas roupas, um sapato, e 6h30 da manhã eu já estava lá na porta da catedral, e já estava à disposição. E aí
me tornei um pastor auxiliar. Mas, quer dizer, me tornei um pastor, mas eu teria que ser um pastor aprovado. Eu teria que ser então um pastor aprovado. Eu me tornei um obreiro, eu provei que eu era um obreiro de Deus. Eu me tornei um auxiliar, mas eu teria que provar que eu era um pastor aprovado. Que eu não apenas era um pastor, mas um homem de Deus aprovado por Deus. Então veio, comecei a dedicar no trabalho de pastor auxiliar. Passou 2 anos depois, eu casei. Depois, 3 anos depois, veio então a aprovação de pastor, que é a consagração de pastor. Então, até aqui, tem mostrado, acredito, creio eu, e como de repente o meu testemunho para muitas pessoas tem provado que o que Deus tem feito na minha vida e o meu chamado para essa obra de Deus.